Eu já vou falar. Qual é? Deixa eu pegar aqui certinho a relação. Só para entender, o ritmo das aulas deveria ser o primeiro reino, já que os orixás... Não, na realidade é o último por quê? Por que é o último? Porque depois já passou daqui. Porque é para onde todos nós vamos. É a fase final. É a fase final. Então eu não vi ali lá. Talvez já nós viemos. Não, É sério, doutor. não, espera um pouquinho. Você quer transitório? Eu vou explicar. Eu estou numa linha, só que isso aqui não é uma linha. Eu estou numa linha, eu estou explicando linearmente para vocês, tá? O sétimo reino, olha que interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque a finalidade é passar uma visão ampla, geral para vocês. É o reino para onde todos caminhamos. O mundo espiritual é o destino de todo mundo, tá? Segundo, é o mundo dos velhos, dos mais velhos, dos mais experientes. Por isso que Preto Velho vem nessa linha das almas para nós. O representante da linha das almas dentro do nosso trabalho é Preto Velho. Tem Caboclo das Almas? Tem também. Mas Preto Velho atua aqui também, tá? E tem mais um detalhe, se vocês pegarem, eu não vou entrar no mérito, eu não vou polemizar. Pega a Gênesis, a criação. Deus trabalhou 6 dias, no sétimo descansou. Por que ele descansou no sétimo? Porque é um mundo espiritual, não precisa fazer nada materialmente. Materialmente é do primeiro ao sexto. O sétimo é um mundo espiritual, ele não precisa fazer nada, que é a criação do mundo material. Qual é o primeiro? Na Gênesis, o que faz logo no início? Faça-se a luz. A luz aqui no fogo. É o primeiro. Tá? Eu não vou entrar nesse ramo, porque aqui dentro muita coisa não vai coincidir. Tá? Mas se você pega o princípio e pega o fim, ele coincide certeiro. Tá? O princípio do fogo para mim é luz e calor. Eu já vou dizer. Luz e calor. Fogo, luz e calor. O Big Bang, a grande explosão, o princípio do universo está aqui, começa aqui também. É o reino de Ogum. Ogum não é aquele que vai na frente, que abre os caminhos. Olha o Ogum aqui, abrindo a formação do mundo, do universo. Tá? Se vocês repararem, daqui a pouco eu vou voltar aqui a falar. Se eu pegar esse canto e juntar com esse aqui, eu vou ter preto e vermelho. Aí eu fecho um círculo. Preto e vermelho é Exu, está no princípio de tudo. Não vou entrar porque a gente não mete, porque eu não considero. Aqui dentro da doutrina, nós não trabalhamos com Exu como orixá. Exu é uma linha dos guardiões. É uma entidade. Eu vou explicar isso na última aula para a gente. Mas eu vou entrar em cada um desses aqui, dizendo para vocês o que é cada vibração. Ogum, então, eu acabei de falar, é o primeiro, é o que abre os caminhos, né? É o começo de tudo. Fogo, para mim, representa luz e calor. Cromoterapia é uma técnica do primeiro reino para nós, porque cada reino tem uma técnica. Então, o uso da luz como terapia, como recurso, pertence ao primeiro reino. Tá? Todas as cores pertencem a esse reino, porque a luz pertence aqui. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com luz ou com alguma coisa, eu estou fazendo uma técnica do primeiro reino, do primeiro grau dentro da nossa hierarquia aqui, seria isso. Tá? O que mais? Se vocês pegam os mitos de Ogum, eu já vou passar, eu estou só completando. Tem mitos de Ogum lá, eu não lembro em detalhes, mas tem um que ele chega numa tribo e era um dia que todo mundo tinha que não podia falar, tem que reservar tudo no silêncio. E ele vai conversar com um, ninguém fala com ele, algum estava voltando da batalha, fala com outra pessoa, não conversa com ele, ele fica louco da vida, irritado, vai e mata a tribo inteira, extermina. Aí depois alguém vai e comenta para ele que aquele dia ninguém podia falar da ele, vai embora por um, entra para baixo da terra, eu não lembro agora exatamente. Mas isso é para mostrar a força destruidora do guerreiro, a força destruidora do mundo. Aí eu faço a pergunta na sequência. Alguém conhece força maior que o fogo para destruir alguma coisa? Então você quer dar fim a alguma coisa, o que você faz? Fogo. Fogo. Fogo é a força que você tem para destruir. Tá? Então, esse primeiro reino, para nós, ele tem 3 características. Eu não achei, ali não tem problema, eu vou falar. Uma delas é o impulso inicial. Então, toda vez que você precisa iniciar alguma coisa, você vai recorrer a quem?
para iniciar qualquer coisa, eu preciso ter a vibração do fogo em cima para começar. Aí já começa a eu não vou depois eles não sair, mas é uma parte da magia. Eu estou falando para vocês já, tá? O que mais? O Ogum, o guerreiro, ele tomava conta da tribo. Ele protegia a tribo. Tá? Ele mantinha a tribo. Então o fogo mantém a vida também. Eu acabei de falar da temperatura do corpo humano. Se você não tiver a temperatura ou o calor, uma determinada temperatura, você não tem vida. Então, outra característica do fogo é da manutenção. Quando você quer manter alguma coisa, eu preciso do fogo, da vibração do fogo. Manter determinada coisa. Manter um relacionamento. Isso é fogo. Você vai manter, não é assim? Tá bom? E o último item, são 3. Eu relacionei 3 itens para cada um dos reinos. São vários, eu vou ler depois para vocês, são vários, mas eu peguei 3 como 3 palavras principais para a gente poder entender bem aquela vibração, né? A terceira é o poder destrutivo, de destruição. Então, nesse reino, você tem o maior poder de destruição que existe aqui. Tá? Agora, essa energia aqui não é utilizada, não deve ser utilizada, não é para você destruir uma pessoa. Mas você pode usar ela para destruir, por exemplo, um tumor, para fazer cura. Então você pode usar essa vibração para destruir uma demanda. Está vendo? Então essa é a energia. Tá? Por isso, só completando, que quando a gente fala em magia, é uma coisa que eu não posso divulgar abertamente. Por quê? Aí entra a questão da evolução moral das pessoas, então você não pode. É aquilo que eu falei para vocês, o conhecimento é poder. Então, a partir do momento que você tem conhecimento que existe alguma coisa, você passa a usar aquilo. Então, você toma muito cuidado. O poder de destruição de uma bomba atômica, o que é aquilo? É do fogo. Agora, aquela energia, eu podia usar para outras coisas, não posso? É usada para outros, um monte de coisa, aí, aquecimento, para dar vida, água, coisa. Deixa eu só passar para ele, depois eu passo para você negar. Reino de vibração original não tem nada. Como? Reino de vibração original. A vibração original seria É a mesma coisa. do orixá. Essa divisão que só apresenta é a mesma coisa. A vibração original é uma linguagem, um termo que existe, né? Dentro da Umbanda esotérica, vibração original, dentro dos conceitos da teosofia e tal. A nossa visão não é da teosofia e não é esotérica. Nós somos diferentes, né? Ela busca a ciência, a evolução do planeta e conceitos do espiritismo. E um pouquinho da tradição africana para a gente justificar aquilo que eu sempre falei, tá? Mas a vibração original seria do orixá. Que para nós, o orixá, ele não é personificado, ele é uma vibração. É a força que está aqui dentro desse gênero, por exemplo. Tá certo? Fala, Legal. Não, aí o que você estava falando com relação ao fogo, a necessidade do controle. Né? Quer dizer, no momento em que você consegue ter um poder como esse, que é o poder do mundo, subentende-se que ele deveria ter a força para controlar. E esse livro que você citou dele mostra que na realidade o mundo não tem controle. E isso é o maior contraponto da ideia da construção de qualquer tipo de universo todo. Porque na realidade a construção ela vem do descontrole. Eu entendo o que você está falando, Eu não vou entrar na filosofia, não filosofar muito. Mas as tradições africanas são assim, todos. Se você pega todos os orixás, eles eram brigões, eles destruíram, eles eram amantes, eles tinham várias mulheres. Então, se aproxima muito do ser humano. Então, a gente não tem essa visão, tá? Não tem. Eu aqui não estou preocupado se Xangô é namorador, se não é, se houve incesto lá em Iemanjá. Isso para mim não me interessa. Isso está totalmente fora da visão nossa. Eu só vou buscar alguns conceitos para justificar a vibração, né? Entendeu? Mas no caso do Ogum, esse mito também tem outros mitos, né? Tem outros que ele era guerreiro, ia guerrear, tal. Agora, não vou entrar no mérito se ele consegue controlar ou não. Para nós, o orixá controla. Ele é a própria energia do universo. Tá? E ele tem representantes aqui dentro que controlam muito bem essas energias. Tá? Quem não sabe usar essas energias é o ser humano.
É isso que eu estou falando. Aí sim, o ser humano. É isso que eu estou falando. O espírito, E é o que essa espírito humano. mitologia que você contou representa. Quer dizer, é o fato de, no momento em que ele se deixou humanizar, ou seja, ele ficou com raiva, porque ninguém respondeu a sua dele, Exato. e a raiva passa a ser então um grande sinal de que você está fora da sua frequência, que você está. Aí você está entrando no outro caminho. Não vamos entrar em detalhe de estudar os mitos. Né? A gente pode organizar uma outra palestra para pegar um mito e ficar analisando. Então, a finalidade não é essa, né? A finalidade aqui mesmo, olha, é vibração. E a característica, então essas três, eu já vou passar, pessoal. Impulso inicial, manutenção e destruição. Essas três principais características são aqui na vibração existente aqui no meio. Então, só para a gente parar para tomar um café, mas eu vou deixar o Celso falar antes, o que se faz dentro da magia? Quando eu necessito de uma dessas, eu emano. Eu trago a vibração até que quero e depois eu dirijo aquela vibração para onde eu quero. Só que isso vai ficar para a próxima aula, né? Esse não é o assunto de hoje, não preciso continuar falando aqui, tá? Mas a essência da magia é essa. É pegar um elemento do reino, montar a energia daquela vibração aqui agora e dirigir aquilo para aquela finalidade que eu quero. Quem está manipulando a energia sou eu. Agora, não é só a vibração, tem mais coisas lá em cima que a gente vai falar. Os elementares e por aí vai. Tá? Celso, para a gente tomar um café. Só uma coisa, quem faz o equilíbrio dessa energia, se ela vai ser usada para a destruição ou para a construção, é quem a usa. Com certeza. Ó, na realidade, é o ser mas é o ser humano, né? O ser humano. E a questão moral, a evolução moral do ser humano. Eu falei, ó, uma das características da vibração é que você, toda vez que você vai iniciar alguma coisa, eu preciso dessa força para iniciar. É a força de vontade, para me levantar da cadeira e partir para fazer alguma coisa. Então aquela pessoa que está desanimada, caída, não tem força para fazer nada na vida dela, está faltando o quê? Vibração do fogo. Está faltando aquele impulso para ela levantar, para ela viver, para ela ir lutar. O termo até tem a ver, né? Entende? Então é aqui que está essa vibração. É aqui. É dentro do reino do fogo. Tá? Então a gente vai buscar aí. E as entidades todas que trabalham dentro do terreiro, os caboclos, os pretos velhos, eu vou falar isso depois para vocês, cada um deles é especializado numa dessas vibrações aqui. Então eles manipulam essas vibrações de acordo com a necessidade da pessoa que vem aqui buscar força dentro do centro. Tá certo? Vamos tomar um cafezinho para mim continuar falando dos outros reinos depois, tá bom, gente? Bom, vamos continuar então a segunda parte da aula. Vou continuar falando de Xangô, tá bom? O reino é a terra. Xangô para a gente, ele está ligado com as pedreiras, com as estruturas, com a lei, com a justiça. Então tudo que é estrutura, tudo que é sólido, tudo que é regra, pertence a essa vibração aqui. Tá certo? Não é, quando a gente fala em justiça, né? Justiça a gente pensa no juiz, né? Não é só isso. Tá? Eu penso na lei. Quando eu falo em lei, eu falo desde a lei da gravidade, né? A lei de atração, repulsão, a força fraca, a força forte do interior lá dos átomos, a força gravitacional, tudo isso é lei, é regra. Então está aqui dentro do reino de Xangô. São estruturas, coisas rígidas. Então quando você precisa de alguma coisa sólida, rígida, é essa vibração aqui. É o reino da terra que eu preciso utilizar. Tá certo? Eu separei sempre 3 palavras, né? De cada reino. Essas aí que eu acabei de falar. Estrutura, justiça, solidez. Tá bom? Aqui dentro do reino de Xangô também, eu falei que aqui em cima você tinha o quê? A luz, o fogo, né? Aqui tem uma coisa interessante também. Quando eu falo em regras, em leis, em estruturas, construções, tá? Qualquer construção pertence a esse reino. Tá? Eu também falo
Isso aqui, ó, por exemplo, se eu faço um desenho, isso aqui o que é? Um triângulo. É um triângulo por quê? Porque obedece regras pré-estabelecidas. Isso aqui o que é? Ó? Conferência? Está obedecendo regras estabelecidas. Então, o desenho, e dentro da Umbanda, a lei de Pemba, a escrita, pertence a esse reino. Tá? Porque são regras firmes, sólidas, bem determinadas. Tá certo? Então, quando você necessita de alguma coisa firme e sólida, você vem buscar aqui dentro desse reino. É importante falar que essas vibrações, elas podem estar equilibradas ou desequilibradas, né? Então é interessante, aqui logo no início eu dei o exemplo da força, né? A pessoa está desanimada, está precisando da energia, né? Aqui também, como são regras, são coisas sólidas, firmes, né? Muitas vezes isso acaba prendendo a pessoa. A pessoa se limita, fica presa, se tiraniza, né? Ou os outros também, né? Então, exatamente. Então, é essa vibração. Então, o que a gente tem que fazer? É equilibrar cada uma das vibrações do reino, né? Eu estou antecipando, mas a ideia do trabalho todo que é feito aqui dentro é equilibrar essas vibrações. Tá certo? Vamos continuando com a natureza de cada uma dessas vibrações. Yansan. Yansan está no reino do ar, é a rainha dos ventos, né? A senhora dos ventos, das ventanias, né? A cor é o amarelo. Qual é o princípio de Yansan? Quando a gente fala em ar, atmosfera, a gente lembra de gás. Quando você confina um recipiente de gás, quando você abre, o que acontece? Expansão. Então, para nós, a principal característica de Yansan, aqui do reino, da energia, da vibração, é a expansão. Então, toda vez que você necessita expandir alguma coisa, você necessita dessa vibração. O que mais? Como ela está ligada com o ar, e a voz, o som, só existe porque existe o ar, então nós incluímos aqui a comunicação. Toda a parte de comunicação, né, é ligada com a emoção. Expandir alguma ideia, o que é? Levar a minha ideia até lá atrás, até outra pessoa. Então eu vou fazer isso através da comunicação também. A força expansiva não é só para a comunicação, para qualquer coisa. Você tem lá, vou dar um exemplo que é exagerado, né? Que a finalidade não é essa. Mas você tem o teu comércio, você precisa expandir as tuas coisas. Qual é a força que eu vou usar? Não sei. Ela joga, a ventania dela jogue, divulgue. Os quatro cantos, então, tá certo? Então é a força expansiva desse orixá que a gente utiliza. Tá? Quando está desequilibrado, o que acontece? Está tudo muito fechado. Ninguém sabe que o cara existe. Está desequilibrado a energia. Dentro desse conceito, a nação não tem os 21 elementos. A nação? Como é que eu não entendi a tua pergunta? Dentro desse conceito que você está falando sobre o reino do ar, a Yansan não tem os 21 eguns com ela. Não, eu nem falo em 21 eguns. Ela pode estar ligada com os eguns porque ela tem a ver com a vida. Sem ar não tem vida. Então a morte são os espíritos. É nesse sentido, né? Ela está ligada com a morte, vamos dizer assim, né? Apesar que todos estão de certa forma, né? Mas o ar é uma coisa muito importante para a vida. Tá? A gente considera a Yansan também, ela tem uma ligação muito grande com o reino das almas também. Mas a principal energia dela, para nós, é da comunicação e da expansão. Sempre aqui, né? Palavras-chave de Yansan, deixa eu ver aqui. Eu já falei, expansão, rapidez e comunicação. Então, quando você precisa de rapidez, você tem que trabalhar com essa vibração de Yansan. Certo? Vamos continuando. Iemanjá. Usa Yansan com algum e aí será. Você já imaginou Yansan com algum? Mas, olha, ó, a força, né, é o impulso de algum. Mas a energia expansiva de Yansan. Como é que você consegue isso? Só para cutucar um pouquinho. Como é que eu consigo isso de uma maneira muito simples? Espera um pouquinho. Qual é o elemento magístico do fogo? É a vela. Qual é a cor de Yansan? Amarela.
uma tela amarela vai fazer um ato mágico nesse sentido. Então, só uma palhinha para vocês entenderem como é que funciona a magia aqui dentro de tudo isso aqui depois, tá? Uma laranja, que é uma Não, laranja você já vai pegar o Oxóssi com o Xansan. Você já vai pegar aqui e aqui, ó. Não, é a mistura das cores. A laranja vermelha. Entendi. Mas a laranja é uma fruta. Não. Eu tenho a cor, você falou da cor. Entendi. Não, entendi. Sim, Pelas cores. Porque na realidade assim, nós vamos interpretar cada elemento, que aqui nós não consideramos que o orixá come. É efeito. Nós respeitamos todas as visões, né? Mas quando eu faço conferência, eu vou na comida, eu não estou, não é o orixá que come. Para nós, é imantação de vibrações. Ativar energia. Vou ativar energia, vou imantar energias para a única finalidade que existe, sempre de quem está fazendo. Sempre. Ou você está agradecendo alguma coisa que você conseguiu, mas está pedindo para que aquilo aconteça de novo, ou não volte aquilo, ou você está querendo alguma coisa, então você sempre está fazendo uma imantação de energia. Então, eu brinco às vezes, né? Não adianta eu dar uma abóbora para o Oxóssi, porque ele não é uma abóbora que vai comprar. O orixá criador do universo. Entendeu? Agora, a abóbora tem toda a energia das matas, então eu vou trazer aquela vibração até onde eu estou ali e preparar toda aquela energia ali e direcionar. Aí já é magia, né? É um outro assunto, uma outra aula, um outro curso. Né? Tá certo? Vamos voltar aqui para a gente continuar falando das vibrações. Né? Yansan, então, comunicação, rapidez, né? Expansão. Eu só estou dando 3 palavras, mas não fica aí não, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. É só para vocês começarem a sentir o que é cada reino, né? O que é cada uma dessas vibrações. Iemanjá. Iemanjá é a água, né? Está ligado no reino da água. E qual é a característica da água? Uma das principais características. Você pega a água, um líquido qualquer, põe numa vasilha redonda, ela se adapta. Põe um cubo, vasilhame cubo, ela se adapta. Pega lá um vasilhame lá, trapezoidal, pirâmide, você coloca, ela se adapta. Então, adaptabilidade é a característica disso aqui. Quando você precisa se adaptar às situações, você tem que ter vibração de água. Por exemplo, eu até brinco muitas vezes, o casal está brigando, não está se adaptando no casamento. Está faltando o quê? Água. Faltando água. A vibração de Iemanjá ali, ó, para se adaptar um com o outro, com a vida nova. Você entende? Faz sentido. O brigando de jogar água, você pode. Então joga água ali que já vai equilibrar ali o relacionamento. Por exemplo, o cara arrumou um emprego novo, não está se adaptando, está nervoso, vem no terreiro. Não consigo me adaptar àquilo lá. Teria várias opções, né? Arruma outro emprego. Mas se ele tem que ficar lá, vamos então fazer com que ele se adapte. Ele tem capacidade disso. Ajudado pelos orixás, pelas entidades e pelas vibrações necessárias. Então nós vamos vibrar vibração de Iemanjá, dentro da água, para que ajude ele a se equilibrar, se adaptar àquela situação. O que mais tem na água? Adaptabilidade, emoções, todo o lado emocional está ligado com a água, né? E o lado da fertilidade e da abundância. Tá? Tudo isso está ligado aqui dentro desse reino. Tá certo? Sempre é ligado com isso. A vida surgiu aqui dentro, né? Por isso que é o lado da fertilidade, então, tem a ver com a água, né? Tem a ver com o lado feminino, com a lua, né? Tudo isso aí está ligado aqui com a água. Tem uma ligação. Se a gente for pesquisar, estudar, a gente vai encontrar vários pontos muito bons, tá? Oxóssi. Oxóssi é o caçador. Né? É aquele que saía solitário, sozinho, e ia embora lá para dentro da mata, caçar e voltar. Então esse lado da independência dele, ele ficar sozinho, da individualidade dele é importante. Então nesse reino nosso aqui do Oxóssi, uma das características é exatamente essa. A independência, individualidade, liberdade, isso tudo tem a ver aqui com o reino do Oxóssi. A parte toda do sustento, tudo que você tem, que te dá o, como é que a gente fala?
É o provedor, exatamente, vem daqui também, tá? E toda a parte ligada a remédios, né? Precisa de estar com problema de saúde, tem algum problema? Preciso dessa vibração, com certeza. Você tem um problema grave de saúde? Vou precisar da vibração dos caboclos, dos choques e das almas, como para que dá a saúde. Então a gente vai trabalhar com vibração do mundo e do choque. E é por aí que as coisas vão acontecendo, tá? Então o Oxóssi, ele está ligado com isso daí. A liberdade, a independência, a individualidade, o sustento e os remédios. A questão aqui dessa individualidade, eu vou voltar a falar sobre isso quando eu falar da mônada espiritual. Aí vocês vão entender também por que essa questão da individualidade é importante aqui, né? Tem pessoas também que estão muito assim dependentes, né? Não tem aquela independência, não muito dependente da outra, está faltando o quê? Equilibrar essa energia aqui, com certeza. É aqui que a gente tem que trabalhar. Esse tipo de energia. Tá? Você pode trabalhar de várias formas, até com cromoterapia, com cores. Também. Exatamente. Aqui são essas coisas, nós usamos essas coisas aqui na cromoterapia dos 7 reis, essa aqui, tá? Mas é uma manipulação energética, com certeza a cor é. Tá? Continuando Oxalá. Oxalá, sincretizado com Jesus, né? Ele reina sobre a humanidade. Então, para nós é o livre-arbítrio, porque aqui na humanidade nós consideramos os espíritos, nós chegamos à condição dos espíritos. E uma das características do espírito é o livre-arbítrio. Que antes da gente chegar na condição do espírito, nós tivemos outras fases evolutivas. Eu vou falar quando eu falar da evolução. Nós chegamos à condição dos espíritos na humanidade. Na humanidade. Porque quando eu sou animal, eu sou alma grupo, em alguns casos. E antes disso eu posso ser elementares. Eu fui elementar, entendeu? Há um processo, uma sequência. Isso, o espírito é definido como a mônada evoluída até atingir o ser humano. Tá? Quando eu deixo de ser espírito e não preciso reencarnar mais, pela visão do espírito, eu passo para a angelitude. Então existe uma linha evolutiva que eu vou deixar para a semana que vem. Fala. O angélico nesse conceito está no Está onde? mudou. Isso, na sequência. Não é muito interessante você passar por esse. Não, mas é uma via sentido único. Sentido obrigatório. Não tem como, né? Essa é uma questão importante também. Nós aceitamos aqui dentro da doutrina, entendemos que o sentido único é esse, evolução. Ninguém regride. Isso é ponto doutrinário. Porque tem autores que falam, o Espírito veio, não conseguiu, se afundou, foi para as trevas e tal. Para nós não. Eu vou falar isso quando eu falar dos espíritos, da evolução espiritual depois. Para nós, o ensino para viver espírito, o sentido é único. Ninguém regride. Você pode continuar do jeito que você estava. Que a pessoa vem, às vezes, encarna, é um espírito nervoso. Mas está tudo bonitinho, né? Bem vestido, aparência bonita, às vezes é uma moça, né? Toda maravilhosa, tá? Só que é umas trevas, é terrível, terrível. Aí ela vem vindo, vai crescendo, então de repente chega numa encruzilhada da vida dela. São as encruzilhadas, nós passamos por várias. É a hora que você tem que seguir um determinado caminho, fazer determinada coisa, você pode fazer ou não. Chegou a hora de acertar um karma, você encontra um antigo desafeto seu. Sei lá, uma pessoa que matou a outra vida, então de repente você fica numa situação parecida. Para zerar, né? Queimar o teu karma, você pode matar ele também, mas você pode se controlar, segurar, em vez de pegar aquele caminho, pegar o outro do perdão. Aí você cresce, você evolui. Agora, de repente, se ela vai. Então, se ela vai e comete aquela injustiça lá, e de repente começa a se envolver, e todo mundo olha, nossa, a pessoa, como é que usa? Como descambou aí, ó, né? Se envolveu com drogas, com assassinos, com tudo. Ela regrediu? Não. Ela só botou para fora o que realmente ela era.
ela era daquele jeito. Só que ela está perdendo uma vida, uma oportunidade que ela tem de crescer. Então ela voltou a ser exatamente o que ela era, do mesmo jeito. Quando desencarnar, vai para onde? O mesmo lugar onde ela saiu, com certeza. Se ela não conseguiu crescer, evoluir, se superar, né? Se controlar, se equilibrar, vai para o mesmo local. Eu tenho uma visão que o mal que acontece com a gente, na realidade, é um bem, porque mesmo que você tenha as 2, 3 vidas de crescimento, você está caminhando. Nós mesmos acabamos produzindo essas coisas no nosso caminho para a gente crescer, sempre, sempre. O caminho é esse. Agora, eu falei isso porque tem autores que falam, né, que o espírito é regredido, que não sei o que, isso é totalmente antidoutrina, né, doutrinário nosso aqui da nossa visão. O caminho é único, sempre. Eu gosto de uma visão meio acadêmica, meio da faculdade, né? Independência em uma ou 2 matérias. Então você tem que voltar lá e... Exatamente. Mas é aquela história, se você está no 4º ano, você pode passar o 4º ano de novo, mas você não vai voltar lá para o 1º ano de novo. Para a pré-escola. Não vai, você está no 4º ano. Mas se bem que tem alguns que até... mas acabam ficando no 4º ano. Acontece que todo mundo vai crescendo, todo mundo vai. E ele fica lá parado, estacionado. Aí vem a Globo e ele nivela tudo por ele. Até que vem chegando aqueles que são, né? Chegando todos ali, todos perturbados, ele vai vendo, pô, que isso, não é bem esse o caminho. Então ele começa, né? Ele começa a crescer. E vai. A linha é essa, tá? Então a gente não aceita essa história de regredir, né? Bom, eu estava falando de Oxalá, o livre-arbítrio, que é o principal, a religiosidade, tá? E a fraternidade, são características aqui. Então toda pessoa religiosa, as pessoas religiosas, que são realmente religiosas, elas têm muita vibração, proteção de Oxalá. Tá? Elas são pessoas que têm a energia do Oxalá em cima delas, essa vibração. Tá? A cor é branca, né? Continuando, reino das almas, o Nunu, a cor é preta, tá? Quais são aqui as palavras-chave, as características, né? Para nós, o Nunu e o Baluaê é a mesma vibração. Para nós é a mesma. Tá? Não fazemos a diferença. Tá? Os dois são bem semelhantes, mas no origem para nós interessa a vibração aqui. Espiritualidade, magia, doenças, curas, tudo isso está ligado aqui. Ó. A magia mais assim, né? É aqui, ó, pertence a esse reino, é o 7º reino. O reino da transcendência, daquele conhecimento mais elevado. Tá? É o reino do contato com a espiritualidade. É um reino perigosíssimo de você trabalhar, manipular. Porque aqui você vai encontrar entidades de todos os tipos. Então você toma muito cuidado. Nem todo mundo está preparado para manipular, trabalhar com essas energias aqui. Essas vibrações que são as vibrações que são os espíritos. Tá? Fala, Augusto. Então, ele cura, né? Mas a Oxóssi é remédio. Então, como isso. Um atrás do outro, é um interpenetrando no outro. Com certeza. Na realidade, nada disso atua sozinho, nenhuma dessas vibrações. Porque eu falei do corpo humano, eu não tenho a 7 no meu corpo. O calor, a estrutura, o ar, a água, os alimentos, eu tenho tudo isso. A vida é assim. Aqui, se vocês olharem, pegar um pedaço de pedra, eu vou ter no pedaço de pedra todas essas vibrações. Se eu pegar uma planta, eu vou ter isso. Se eu pegar um cristal, eu vou ter isso. Só que determinados elementos possuem uma concentração maior de alguma dessas vibrações. E é por isso que a gente diz que aquele objeto pertence a tal orixá ou a tal vibração. Mas todas essas vibrações estão presentes no nosso dia a dia. Todas. Tá? Por isso que é difícil, muitas vezes, você identificar. A pessoa chega, né? Isso nós não fazemos aqui, porque foge da doutrina, né? Eu sou filho de qual orixá? Vai jogar luz lá no candomblé que eles vão te dizer. A forma de se encontrar o orixá, do nosso ponto de vista, é através do luz. Lá no candomblé. Aqui na visão do nosso ponto de vista não tem isso. Nós entendemos que todos os orixás estão vivendo. Todos. Tá? O que acontece é o seguinte, algumas pessoas têm tendência para uma ou outra dessas vibrações. Agora é difícil você chegar ali e identificar.
Aqui na casa a gente trabalha com o conceito de reinos. Então é feita uma identificação dos reinos da pessoa. As pessoas, elas têm tendências a ter uma certa tendência para cada um dos reinos, vibração, mas não é orixá. Eu nem quero dizer que é orixá, né? Porque para mim orixá, te falei, vai ter um jogo de luz no candomblé. Para nós, o que eu faço é determinar os reinos. Isso é possível ser feito. Existe aqui dentro uma técnica que a gente usa, né? O pessoal de dentro da casa, para determinar, são 3 reinos que são mais, como é que a gente diz? Presentes? Mais presentes. Isso, mais presentes, tá? Existem várias maneiras. Por exemplo, até entrevistando uma pessoa, vai determinadas perguntas, a pessoa vai responder e você identifica essas vibrações todas. Né? É possível, então existem maneiras de você fazer isso. Que foge aqui do nosso curso. Né? O curso, a intenção é mostrar para vocês esse conjunto todo, essa doutrina toda. Eu quero mostrar agora uma coisa para vocês, antes da gente encerrar, o recurso didático. Está meio velhinho já. Tá? São as cores dos orixás. Deixa eu ver se eu consigo. Eu coloquei um dupla face aqui, mas eu não tenho um agora. Eu não estou conseguindo soltar. Aqui é o seguinte. Coloca em cima. Eu fiz um durex aqui, ó, mas eu não estou conseguindo. Você consegue? Vê se você tira para mim só a parte de cima aqui. Tem os 2 lados. Deixa eu apagar aqui, para mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que aí, quer dizer, independente da pessoa ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, a fase que me parece mais importante no momento que você vai atuar numa magia, que você vai atuar num terreiro, você estar em equilíbrio com você e o teu coração está apaziguado. Porque senão você vai contaminar todos os elementos. Com certeza. Com certeza. É o que eu sempre falo, fazendo todos os cursos que falo também aqui, o pessoal da casa, eu não vou ensinar magia para ninguém. Estou mostrando a doutrina, tem pessoas que estão enxergando, né, como é que funciona. Agora, a responsabilidade é muito grande. Né? Eu vou ensinar alguma coisa e não sei a finalidade que você vai usar para isso. Né? O meu cargo é muito grande, dependendo do uso que você fizer. Porque sou eu que estou abrindo teus olhos e estou te mostrando o caminho. Conseguiu? Obrigado. Então, isso é uma coisa complicada. Então, é o que eu falei, eu não ensino. Nem está dentro do nosso curso isso, né? É um pouquinho só que eu errei. Eu vou botar um pouquinho mais para baixo. Eu preciso colocar um pouquinho mais para baixo. Estou precipitado. Agora o durex voltou, não tem problema. Deixa eu pôr aqui assim. Deixa aí. Tá bom? Aqui nós temos os 7 orixás. As 7 cores, melhor dizendo, orixás não é isso. Aqui são as cores representativas dos 7 orixás. Tá certo? As 7 cores representativas dos 7 orixás. Como é que nós entendemos que esses orixás atuam no universo e na vida? De que forma, né? Eu quero mostrar 2 coisas para vocês. A primeira é o seguinte: aqui em cima está Deus, está o Lorum, a Zambi. Tá? E de Deus emana essas vibrações, essas ordens, as orientações. São as 7 emanações divinas, as vibrações puras, são aqueles espíritos de pura luz, pura energia que eu falei para você. Aqui embaixo estamos nós, ou o universo, e nós temos vibrando em cima da gente essas 7 vibrações. O círculo representa o universo e o homenzinho representa o ser humano, a pessoa. Tá? Então é isso que nós entendemos. Ó. Nós, os seres humanos aqui, entramos em contato com Deus através dos 7 orixás. Tá? E Deus se faz presente também na nossa vida através dessas 7 vibrações. Tá? Então isso aqui é uma maneira gráfica muito simples, né? De passar, de mostrar para vocês
Então, as pessoas que são de candomblé normalmente chegam, vão frequentar o templo humano, qual é meu orixá? Qual é meu orixá? É comum essa pergunta, né? Qual é meu orixá? Para nós, é um certo, aqui. Você não vai viver sem uma dessas coisas. Não tem vida sem uma dessas coisas. Desde o fogo, desde a estrutura, desde o ar, desde a água, desde as matas, desde as pessoas, desde a influência aqui do mundo espiritual. Você não consegue viver sem ela. Então nós somos filhos das 7 vibrações, somos filhos de Deus e de todas essas vibrações. Todas estão presentes no nosso dia a dia. Onde entra o Espírito Santo? A Espírito Santo não entra aqui. Aqui não. Essa visão não tem. Nós temos Deus como o Criador, tá? E os 7 orixás, são 7 emanações, o universo e o ser humano. A visão é essa. Tá? Não. Nós trabalhamos com Deus, matéria e Espírito. Não tem o Deus Jesus, Deus encarnado, Espírito Santo. Nós não temos essa visão aqui, dentro dessa nossa maneira de trabalhar. Tá certo? O que existe é isso aqui, de uma maneira muito simples. Agora, essas 7 vibrações, elas agem sobre as pessoas, mas agem sobre o universo. Isso que é importante, eu quero frisar sempre. Se você pega essa cadeira, você tem essas 7 vibrações na cadeira. Nessa aqui, por exemplo, qual é o que está mais realçando? É branco. É um xalá. Existe uma vibração aqui em cima disso. Tá? Aqui, a cortina. Tem a vibração? Tem, como não? A vibração está em todos os lugares. É verde. Qual é a característica aqui, mano? Choça. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Em alguns casos é difícil você identificar. Em alguns casos é difícil. Você não consegue identificar, né? Qual é a vibração maior ou menor e tal. Mas de uma maneira geral, fogo, aqui, pedras, terra, areia, tudo isso está aqui, ó. Correndo. Pensa, está ligado com os gases, o ar, né? A atmosfera, os gases, ventania. Comunicação, né? A água são todos os líquidos, todas as bebidas, tá certo? Verde, é tudo que vem da mata, todas as plantas são brechós, todas as flores são brechós. Agora, se eu pego, por exemplo, uma rosa amarela, ela é brechosa, só que ela pertence a uma vibração muito grande de Yansan. Então eu posso utilizar uma rosa vermelha, ou um cravo vermelho. É brechós? É brechós. Pertence ao reino da mata. Só que eu posso utilizar ela aqui, ó, cruzando ou seja, cruzando o reino das matas. Eu prefiro falar em reinos, tá? Porque a gente vai falar cruzar o orixá, tem gente que vai ficar arrepiada, né? Você cruza o orixá, pelo amor de Deus, eu estou falando de vibrações e reinos, né? É importante isso, porque tem pessoas às vezes precipitadas, não entendem o que eu estou falando, né? Às vezes eu falo de uma forma muito simplificada, rápida, mas é a energia do reino, a vibração do reino. Tá bom? Então o importante é entender isso daí, tá? Na natureza tem tudo isso. Uma pedra vermelha. Deixa eu pegar uma aqui, por exemplo, para vocês entenderem. Vou mostrar aqui. Pronto. Depois eu vou mostrar essas pedras vermelhas. Por exemplo, tem uma pedra vermelha. Essa pedra pertence a qual reino? Primeiro de tudo, a que reino ela pertence? Xangô, reino da terra. Reino da terra, que um vive em cima é Xangô. Agora, a cor dela qual é? Vermelha. Então ela tem muita vibração vermelha. Então é uma pedra que dentro de um trabalho eu posso utilizar ela na minha doutrina. Desde que eu preciso juntar essas vibrações. Essa aqui, uma pedra azul, não é roxo, é azul. Tá? Azul. Que reino pertence a essa pedra? Reino da terra. Da terra. Agora, qual é a energia dela? Água, energia. Essa aqui, uma pedra, pertence a que reino? Reino da terra, desculpa. Vibração do Xangô em cima dela. Mas, que mais? Pertence ao reino
rochosas, das massas. Então ela tem a vibração também. Tá? Isso, ela tem. Tá? Semana que vem eu vou explicar como é que essas vibrações atuam nessa pedra aqui, tá? Ou nos objetos, nas plantas, num pedaço de madeira, né? Num pedaço de ferro, tá certo? É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Para encerrar a nossa aula de hoje, que está no horário, vamos pegar aqui minha série de vibrações. Nós vamos fazer o seguinte, já colocou tudo na lousa ali, mas não tem problema. Eu estava mostrando isso para vocês de forma linear. Agora o universo não é linear. É assim. É um círculo. Não tem começo nem fim. Quer dizer, tem começo aqui. Na escuridão se fez a luz. No reino das almas ele foi. Tá? O mundo é vermelho. O mundo é preto. Preto, vermelho é Exu. É o que começa. É o princípio. Nós não trabalhamos para deixar Exu aqui, mas dá para colocar o deixar no 700? Dá. Vou deixar Exu. Preto velho, o que é? Preto velho pertence ao reino das almas. Espírito velho, das almas, nós usamos a cor branca e preta. Por quê? São muitos religiosos. Olha o xalá aqui. Tá? Por aí vai. Tá? Por aí vai. Eu estou pegando só um exemplo aqui, porque o pessoal fala, mas o mundo é preto e vermelho, ou branco e preto, mas por que são essas coisas? Por quê? De onde veio? Aqui você observa. Aqui você observa. Normalmente, eu não sei o Baluaê é branco e preto. Branco e preto. O Baluaê e o Mulu. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, normalmente o Mulu seria mais aqui, está ligado mais para o chumbo, e aqui, mas tem terrenos que usam roupa de preto velho, xadrezinho, branco e preto, cinza, né? Xadrezinho. Por que é branco e preto? São as cores. Aquele xadrezinho é o branco e preto, é aqui, ó. O preto velho está aqui, ó. E a sua humanidade ele pertence a Deus, seus filhos dele. Então aqui vocês têm os 7 reinos. Os 7 reinos estão vibrando em um conjunto, tá? Sobre todas as pessoas, sobre o universo todo. A energia eu peguei desses dois aqui, mas na realidade elas se entrecruzam, todas elas, todas estão cruzadas, tá? Então é uma combinação enorme. Vocês vão pegando aqui, cada uma dessas e cruzando com as outras, né? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, né? É uma série de cruzamentos de energia. Então a vida é assim, a vida é complexa. Como se fosse uma circunferência do ponto central e se Isso, todas elas aqui. Isso, o desenho que eu fiz aqui, mas era assim. Então Deus está lá em cima, as vibrações de Deus, e aqui o ser humano vibrando. Essa seria a coroa dos orixás. A coroa divina. A coroa dos orixás. São 7. Para nós somos 7. 7 para 7 vibrações. Tá bom? Eu vou encerrar a aula hoje aqui. Tem mais algumas coisas para falar, tem muito mais coisa para falar de cada orixá, e eu vou deixar para a semana que vem. Então, cada adiantado da hora, né? Já passou até 10 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto aqui, sobre os orixás, sobre o que eu falei hoje, das cores? Fala, não sei se você responderia, mas você pode dar outra posição para os padrinhos, dos reinos? Não, por que não? Isso é outra coisa importante. Olha, eu vou até completar essa resposta do Augusto, que eu já estava até deixando passar. Ele perguntou a sequência das cores. Eu posso dar outra sequência? É a sequência dos reinos. É uma lei universal. Uma lei universal. Reparem aqui: fogo, terra, ar e água. Quem conhece a astrologia? O Edgar conhece. O Edgar conhece tudo. Ele vai me responder aqui que muita gente não conhece. Se nós pegamos os signos do zodíaco, nós estamos com Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, né? E vai embora, né? Cada um desses signos é um elemento. Eu posso um elemento. Ares é o primeiro. Qual é o elemento? Fogo. É o primeiro signo. Ares é do fogo. Por que Ares é do fogo e é o primeiro? Essa é a primeira pergunta que eu faço, para quem conhece a astrologia. Eu já estudei, corri atrás, mas não encontrei a resposta. Por isso que eu quero ver se alguém... Na sequência,
de Áries em Gêmeos. E Gêmeos? Desculpa, Touro. Nem Touro. Touro que signo é? De que elemento? Terra. Depois de Touro vem o quê? Gêmeos. É do ar. E depois de Gêmeos, o que vem? Câncer, que é da água. Então reparem bem, existe uma sequência dos reinos, são só os 4, tá? A pergunta é o seguinte: por que a sequência é exatamente essa? Na astrologia. Porque quando você vai pegar livros, o cara fala da água, do ar, fora da ordem. Agora, a hora que você pega o zodíaco, existe uma ordem bem determinada, rígida. Por que o fogo é o primeiro com Ares? Por que não começou com terra, por exemplo? Começou com fogo. Tá? Dentro da nossa visão, dentro da doutrina, depois que foi revelado para a doutrina, é a criação do universo, a criação da terra, é a sequência. Tá? E é também um elemento profundamente complicado para você controlar, porque ele vai e faz. Ao fogo, você está falando? Não, assim, mas por que essa sequência? Por que não é fogo, ar, água, terra? Na astrologia. Mas eu entendo, mas eu digo exatamente por isso que você está colocando aí os reinos, está exatamente na sequência. Exatamente, então, mas eu só consegui essa resposta depois que eu conheci a doutrina do Centenário Sagrado. Ou seja, para nós é uma lei, é uma sequência de formação do planeta que nós estendemos para a formação do universo e para outras coisas na vida da gente, uma sequência dessas vibrações. E lá na astrologia tem. Se alguém tiver a resposta, me dá, me dê, né? Depois me passa, porque eu pesquiso, já li a parte da astrologia, não encontrei explicação, porque a sequência e porque começa com o fogo. Tá? Hoje eu tenho essa aqui. Tá, Celso, vai falar? Algumas segmentos da Umbanda relacionam os signos ao orixá. Isso. Inclusive o nascimento da pessoa dentro daquele signo. Também um bando esotérico ela faz isso. O candomblé tem os dias, né, na semana Yorubá, que são 4 dias, dependendo do dia que você nasce, é um orixá. É feito assim também. O bando esotérico relaciona cada planeta, o signo do planeta com o orixá. Só que não é uma coisa precisa, E lá eles têm Orimá e Ori, que são orixás que vieram lá do Matsui 1956, né? Que foge. Eu vou falar do Matsui semana que vem, né? Agora, para nós, é possível relacionar os planetas? No momento não interessa. Por quê? Porque a nossa doutrina sai da Terra, da formação do planeta e das vibrações. Mas é possível, Foi Marte aqui, né? O ar é Mercúrio, então os fios de Mercúrio, a água é a Lua, né? E por aí você vai, né? Vai colocando os outros, ligado com a espiritualidade, as almas. Planeta pesado é Saturno, por exemplo, seria a Terra, e poderia ser também um planeta velho, também casal. Então, o mesmo planeta pode estar em 2 reinos. A ideia é essa, tá? Não é um planeta para cada reino. Tá? Agora, cada um dos reinos tem um princípio, tem uma vibração que é só dele. Entendeu? Por isso que eu te falei que é uma doutrina, uma base. A partir dessas 7 vibrações é que eu vou agora cruzando, buscando explicações, vendo o que acontece, vendo o ritual. Só para a gente encerrar, eu falei que o fogo é o princípio de tudo. Quem já assistiu o trabalho aqui da casa, qual a primeira coisa que eu faço antes de iniciar o trabalho? Aqui, ó, vai começar. Acender a vela no congado. E acender o incenso. Antes, o incenso da limpeza, não, né? O incenso poderia vir depois. Eu até explico que eu faço antes, que é para da limpeza. Mas o princípio de tudo, do início do trabalho, é acender uma vela. É o fogo presente dentro da nossa religião. Tá? Tem coisas que é interna da casa que eu não posso falar. É conhecimento esotérico dentro, as pessoas que estão, que vão de grau em grau subindo, vão aprendendo, vão ver. Mas só para você ter uma ideia, como o ritual sofre essa influência aqui, da doutrina, a primeira coisa que é feita é acender uma vela. Tá? Então toda vez que inicia alguma coisa, o fogo. Bolo de aniversário, né? Você está acende a velhinha para comemorar, é o primeiro dia, uma nova fase que está começando na tua vida, é um fogo presente. Isso vem agora, que eu lembrei disso. Já sabe que essa primeira fase da moda, que é centenário, né? Foi a fase de Ogum, né?
Pode ser, isso é meio discutido, né? Cada autor fala uma coisa e tal. Essa visão é da doutrina, mas para nós seria a primeira fase do Ogum, sempre tem que vir na frente, depois a fase de Xangô, que é a fase das leis, das regras, das doutrinas, tá? Em seguida a fase da expansão. Tá? E por aí vai. Então, para nós, a visão é essa. Nem todo autor concorda com esse tipo de visão. Tá? A semana que vem eu vou continuar falando das vibrações e depois eu vou começar a entrar no ritual, mostrar para vocês, né, os elementos, as entidades, né, como é que nós entendemos isso. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta para a gente poder? Nenhuma? Carolina, coloca então a prece do Pai Oxalá, Carolina. Primeiro tem que ligar. Obrigado, meu Pai, que por as notas do meu abraço são laços de luz e som. Pai, Oxalá, eu sei que estás em mim, as cores da a força do não eu sinto. Nessa hora teu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre como amor, ser adulto sem criança. Abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas são carentes. Pai, Oxalá, és tudo na criação. Nessa hora de esperança, pra ser livre como avô, ser adulto sem criança, me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas são carentes. Pai, Oxalá, és tudo na criação, igual meu poder amar, e toda vida. Boa noite, muito obrigado pela paciência. Semana que vem a gente continua.